Bom dia, Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 19 de setembro. Isaías capítulo 30, a partir do versículo 18 até o capítulo 32. Salmos 63, Provérbios 23, 22, Gálatas 5, 16 a 26. Jesus é o Senhor. Amém. Aguardem subjugarei teus inimigos, E vamos começar em nome de Jesus a nossa leitura desse dia com o capítulo 63 de Salmos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos meus lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Ó Senhor Jesus, amém. Os sinais aqui ocorrerão, até que Cristo volte dando ao plano eternal total consumação. Mas entre todos eles ao sinal, escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 23, 22. secretamente ele virá buscar os que aqui vivem sem véu, a realidade do reino dos céus, e os levará ao trono de Deus, onde publicamente... Amém. Prossigamos aqui com Isaías capítulo 30, a partir do versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o, lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas, cobertas de prata, e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado. Espalhada com pá e forcado. No dia do grande massacre,
quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de águas em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias no dia em que o Senhor trata as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações com peneira de destruição. Porá na boca dos povos um freio para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço que desce com a indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Porque a Assíria ficará apavorada com a voz do Senhor quando ele a ferir com o seu bastão. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão será ao som de tamborins e harpas. Ele combaterá, desferindo golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Amém, Jesus é o Senhor. Quando devolver ao Pai Jesus o reino conquistar. Amém. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e os filhotes do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia, cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Assíria cairá pela espada, não de homem a espada, não de um ser humano, a destruirá. A Assíria fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados, de medo, não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião
e cuja fornalha está em Jerusalém. Ó Senhor Jesus, amém. Buscar os que aqui vivem sem véu, a realidade do reino do céu. Capítulo 32 de Isaías. Eis aí um rei que irá reinar com justiça e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso, porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e, pela sua nobreza, se mantém em pé. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor, e vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de panos de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. Ó Senhor Jesus! Conquistarão o grande prêmio, enfim conquistarão o grande prêmio, enfim conquistarão. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas.
Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa porção desse dia. Concluamos ouvindo aí. Então virá o fim. Amém? Então virá o fim da era dual, quando devolver ao Pai Jesus o reino conquistado lá na cruz, conforme Ele mesmo proferiu. Aguardem sobre julgarem teus inimigos, cujo reino já ruiu. Quando houver destruído todo o principado também, toda a potestade e poder como convém, necessário é que ele reine até que haja posto os inimigos todos debaixo de seus pés. Então virá o fim quando afinal o testemunho dado for por meio dos que vivem o Evangelho real. Será esse o sinal a definir a volta do Senhor e o reino a ser manifestado em poder aqui. Por meio da igreja, Cristo a tudo sujeitou. Agora se renderá Deus de tal ato autor, para ser tudo em todos, destruindo a morte assim, último inimigo enfim. Muitos sinais aqui ocorrerão, volte dando ao plano eternal total consumação. Mas entre todos eles ao sinal que quando acontecer trará de volta o rei dessa era o seu final. Secretamente ele virá buscar os que aqui vivem sem véu, a realidade do reino dos céus, e os levará ao trono de Deus, onde publicamente voltarão, e o mundo por vir governarão. São outros filhos Deus ganhou, e Jesus, irmãos, que a sua plena imagem conformados serão, já predestinados à plena filiação, e assim Jesus tornar-se o primogênito entre muitos irmãos.
declarou a Cristo: Tu és meu filho e em ressurreição és o primeiro entre muitos irmãos. Também disse ao Filho o Pai: És sacerdote eterno e real, a Melquisedeque, rei da paz igual. Não importam quantas aflições, guerra, fome, terremoto, morte e revoluções de reis e nações. Enfureceram-se os gentios em vão, porém chegou o tempo agora, os vencedores terão galardão. O primeiro selo se abriu, o cavalo branco já saiu, seu cavaleiro a vitória conseguiu. Ele é o evangelho que à frente sai, poder e força divinais, não importando os demais. O reino deste mundo se tornou Cristo o Senhor que reinará, pois com poder o conquistou. Do Cordeiro as bodas vindas são, sua noiva ataviada já com vestes de linho finíssimo está. Bem-aventurados serão os que primeiro ressuscitarão, segunda morte eles não provarão. Pelo contrário, reinarão 1000 anos sobre as nações, o grande prêmio enfim conquistarão.